Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, pastor da Igreja Assembleia de Deus Central em Pouso Alegre, Minas Gerais. Estou de volta com vocês para juntos meditarmos na palavra de Deus. Ontem nós estudamos um tema na nossa oportunidade de estudar a Bíblia, que são todas as terças-feiras, nosso culto de estudo bíblico. Eu quero partilhar com você um instantinho daquilo que nós meditamos ontem com a igreja, tá bem? Mas antes disso, quero fazer uma oração com você. Amado Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abro, Senhor, este vídeo com os meus irmãos que vão assistir, pedindo sobre a vida de cada um, a tua bênção, a tua visitação, o teu milagre, a tua solução, ó Pai, em nome de Jesus, que cada um possa receber do Senhor a medida precisa da tua graça e misericórdia. Assim, ó Pai, nós oramos e pedimos entendimento, sabedoria do alto, pois vamos meditar na tua palavra, nos dê a tua direção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ontem nós falamos, irmãos, a respeito de um tema muito interessante. O tema de ontem foi motivação. Estamos vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de bastante dúvidas e instabilidade em todas as áreas na vida das pessoas. A pandemia gerou uma série de circunstâncias em que colocou as pessoas a se preocupar com coisas que antes não se preocupavam. Isso aumentou o nível de estresse, o nível de preocupação, o nível de outras doenças tem aumentado. Nos índices, a gente tem visto aí, nos índices de saúde, não só do Brasil, mas como do mundo todo. E dentro disso tudo, irmãos, este fator motivação acaba sendo abalado nas nossas vidas. Então vamos lá. Motivação, vamos ver o que o dicionário diz. De motivar mais ação, substantivo feminino, exposição de motivos ou causas, conjunto de fatores psicológicos, conscientes ou inconscientes, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo. A minha pergunta para você hoje é: o que tem te motivado? Existem algumas maneiras, de sermos motivados. Duas delas são uma espontânea e a outra por indução. Às vezes a necessidade te motiva, Quer ver um exemplo disso? Você está com uma preguiça e não quer correr. De repente escapa um cachorro bravo. Tenho certeza que você vai ficar motivado a sair correndo, Mas tem também aquela motivação espontânea, onde você encontra algumas pessoas que sempre estão alegres, felizes, sempre estão positivas quanto às situações, ao que vai acontecer, o que não vai, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Essas pessoas sempre vão estar motivadas, não importa a circunstância externa, interna, como ela está, ela sempre tem aquela direção definida. Vamos lá. Provérbio capítulo 24, versículo 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então eu quero te dizer, levanta a cabeça, anima, força aí, porque diante de todas as circunstâncias da vida, eu quero te dizer que nós podemos vencer. Pela fé em Deus, nós podemos vencer. Eu trouxe aqui um exemplo interessante da Bíblia Sagrada, mas antes de entrar nele, eu escrevi um texto aqui dizendo o seguinte: as pessoas, elas tendem sempre, e isso daí é natural e é importante, a se apoiar na família, no namorado, namorada, mãe, no filho, na esposa, marido, em situações e circunstâncias como no emprego, o chefe, a conta bancária, o carro 0 quilômetro, sonhos não alcançados, projetos pré-determinados.
Tudo isso, irmãos, a gente se apega para poder nos motivar a continuar. E dentro disso daí, eu trouxe para nós aqui, o que é muito importante, né? A família nos motivar, mas eu tenho um exemplo de história aqui, que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulos 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46. Nesses capítulos você vai ler a respeito da história de um jovem chamado José. José, ele teve sonhos e ele sonhou. Deus mostrou a ele sonhos do que Deus queria e faria com ele. Irmão, José viveu todo o avesso das motivações que nós muitas vezes nos apoiamos para conquistar. José, ao contar os seus sonhos aos seus irmãos, eles invejaram José. Ao contar os seus sonhos aos seus pais, né, ficaram bravos com ele. Jacó deu uma bronca. José, o que é isso? Que sonho é esse? Desde quando eu e a sua mãe vamos nos curvar diante de você? E diante dos sonhos de José, começou a desencadear uma série de acontecimentos na vida dele, em que ele não havia planejado, em que ele não esperava, e que foi justamente o contrário daquilo que muitas vezes precisamos, do apoio familiar, dos irmãos, da família, da igreja. José, na inveja dos seus irmãos por ele, seus irmãos tentaram matá-lo. Não conseguiram, porque ele era o irmão deles. Como que nós vamos matar o nosso irmão? E José, irmãos, era o filho mais novo depois dele, o mais jovem era o Benjamim, mas José, ele não tinha nada para acontecer com ele dentro daquilo que ele sonhou, porque o que ele sonhou, ele estaria herdando a herança de seus pais totalmente fora daquilo que a lei hebraica na época determinava. O herdeiro seria o primogênito, no caso aí, o irmão mais velho dele, o Rúben. Mas o seu sonho criou uma instabilidade muito grande. Aí eu pergunto, foi o sonho de José ou foi o sonho de Deus? Olha que interessante, irmãos. Às vezes o sonho de Deus incomoda muito o coração das outras pessoas. Às vezes o sonho de Deus para a sua vida deixa algumas pessoas que estão à sua volta incomodadas e até mesmo perturbadas, a ponto de fazerem besteiras e loucuras, como fizeram com o próprio irmão José. Jogaram ele no buraco, rasgaram as suas vestes, jogaram sangue nas vestes, para chegar ao pai e falar, olha, o nosso irmão morreu, encontramos as roupas dele, ele foi comido por um leão, um urso, sei lá. E aí o plano era esse. Mas ao ver mercadores egípcios, eles venderam José como escravo para o Egito. E José foi levado. Desamparado pela família, ele foi viver como escravo lá no Egito. Lá Deus começou a cumprir todo o projeto que Deus tinha na vida dele, na terra do inimigo. Então não subestime a terra do inimigo, irmãos. Deus tem poder de fazer prosperar onde você nem imagina. Foi lá a terra da prosperidade do povo de Deus. Pois Deus envia primeiro José, faz uma obra extraordinária na vida dele lá, e depois usa ele para trazer os seus irmãos e toda a família, e ali se estabelece os hebreus crescendo e se multiplicando, onde 400 anos depois se torna uma multidão que saem de lá sob a liderança de Moisés. Mas José, ele teve que passar por privações terríveis. Ele foi trabalhar de escravo, foi acusado e condenado indevidamente, foi preso. Ele viveu na prisão. Depois de muito sofrer, Deus honrou ele, pois ele era sempre temente a Deus. E todos esses textos bíblicos que você vai ler depois, Gênesis, a partir do capítulo 37, você vai ver que Deus honra José. Depois de toda a tribulação vivida, mesmo estando desamparado por tudo e por todos, Deus nunca o desamparou. Ele sempre teve fé, esperança de que Deus faria aquilo que havia mostrado para ele. Ele sempre foi temente a Deus.
Olha, irmãos, como é muito, muito, mas muito importante esta palavra de Deus para a sua vida, pois o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Tenha temor a Deus. Não só creia que Ele existe, mas confie nele e nas suas promessas, pois um dia elas se realizarão. Irmãos, quer motivação maior do que a fé e a esperança no Senhor? Porque às vezes a motivação terrena das circunstâncias que nos rodeiam, nós podemos perder ao longo da caminhada, como José perdeu, mas ele não desistiu. Ele enxergava em tudo uma ponta de esperança para o trabalhar de Deus e a realização das promessas de Deus na sua vida. Quando eu leio a respeito de Gideão, a mesma coisa, os midianitas estavam saqueando o povo de Deus. E Gideão, ele vê uma oportunidade e aproveita aquela oportunidade para garantir o trigo para a sua família. Ele pegou o seu trigo e foi malhar no lagar, o lugar onde se pisa uvas. Por que que ele fez isso? Ele entendeu, falou, olha, é período de trigo, não é época de colheita de uvas. Então os midianitas não vão lá, né, naquela região. Vou levar meu trigo lá, vou malhar no lagar. Deus viu nele fé, esperança, coragem, atitude. Ele se desprendeu da circunstância que estava oprimindo e ele disse, tem solução, vamos pensar e vai vir uma ideia. Então, eu não sei o que você está passando hoje, mas pare para pensar, peça a Deus direção e você vai encontrar um caminho para sair desta situação. Você está desmotivado? Olha, esta palavra ela veio para poder te abrir os olhos e dizer, olha para Jesus. Ele é a nossa maior motivação. Muitas vezes, olha a grande história de José. José se tornou governador de todo o Egito, o homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó. Tudo era com ele. Mas para ele chegar até onde Deus o levou, ele passou por alguns vales e desertos, passou por solidão, ele teve que chorar, teve lágrimas. Mas a situação de dificuldade na nossa vida não é sinônimo de derrota. Não. Desemprego, perdi tudo, pastor, estou duro, não tenho mais nem onde cair morto. Ah, eu quero te dizer, quando a gente sente que chegou no fim lá no fim de toda a história da nossa vida, significa que nós estamos no fundo do poço. Irmãos, enquanto você estava caindo, você não percebia. Mas agora você sentiu o fundo do poço. Então eu quero dizer para você, glória a Deus pelo fundo do poço. Não tem mais onde descer. Agora é hora de subir. Assim como Deus fez na vida de Jó, colocando ele em uma situação terrível, onde Satanás desafiou a Deus em querer dizer o ser humano não é capaz de ser fiel e temente ao Senhor. Não. Prova ele, o Senhor vai ver, ele vai abandonar tudo que ele crê e acredita. Eu quero dizer para você que Jó teve tudo dobrado depois de sua aprovação. Ele perdeu tudo, até a sua saúde. Ele se coçava, raspando a sua pele com cacos de telha. Mas o Senhor o restaurou de tudo. E a Bíblia diz que lá no 42, se não me engano, verso 11, Jó lhe diz assim, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, Deus, os meus olhos te veem. Então, muitas vezes, Deus permite situações na nossa vida para nos levar a um lugar diferente, a um patamar mais alto, para nos ensinar a resistir às duras provas e alcançar os seus projetos, seus propósitos, os seus sonhos para nós. Então, se você tem se sentido desmotivado, eu quero dizer para você, você tem sim força guardada aí. Você tem sim uma reserva de energia guardada aí dentro do seu coração, aí na sua mente, na sua alma. E nós vamos reativar essa bateria aí que está armazenando uma energia escondida que nem você sabe. E nós vamos orar agora. E o Senhor vai te fortalecer para continuar a jornada.
Ele vai te abrir os olhos para você enxergar uma motivação que você ainda não havia visto. Vamos orar a Deus? Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, eu estou orando agora com os meus irmãos e pedindo ao Senhor que cada um que está orando comigo nesta hora possa receber do Senhor, aleluia, a visitação do Teu Santo Espírito para dar orientação, direção, para dar ao Pai querido a abertura de um leque de visão para que ele possa enxergar que há solução para toda causa entregue nas mãos de Deus. Ah, meu Senhor, nós entregamos nesta hora toda a nossa causa nas Tuas mãos e pedimos a Ti, Senhor, cuida de nós, segundo a Tua misericórdia, nos conduz segundo os Teus santos caminhos e nos dê os livramentos que precisamos, a provisão que necessitamos de Ti, ó Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos ver e estarmos em Ti, ó Pai, seguros e firmes nas Tuas promessas e que o Senhor possa ser a nossa motivação no momento de desespero, no momento de angústia, no momento de solidão, no momento de abandono, ó Pai. Aleluia! Entra, Espírito Santo, nesta hora, neste coração, nesta mente, e abre, Senhor, os olhos desta pessoa, para que ela possa enxergar que o Senhor é grande em solucionar problemas, em abrir portas, em restaurar relacionamentos, em abençoar casamentos, em suprir toda a necessidade dos seus filhos. Assim nós oramos, ó Deus, e pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus, entra na causa do Teu filho, da Tua filha nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sinta-se motivado, sinta-se forte, sinta-se reabastecido no Espírito Santo de Deus para levantar a cabeça, sair aí desse assento e levantar e batalhar e vencer no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu te convido a clicar aí, né, no like ou nos dislikes, ou, né, também fazer aí a sua inscrição no canal e compartilhar esta mensagem às pessoas que você sabe que necessitam de uma palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe grandemente ao seu lar e seus familiares. Em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz do Senhor. Maranata. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.